Fala, turma, tranquilo? Olha só, como é que um líquido ferve? Quando? Por que ele ferve? A resposta é: um líquido puro entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão da atmosfera na superfície deste líquido. Sim, para que as moléculas líquidas passem para o estado gasoso, elas devem pelo menos igualar a pressão atmosférica. E quando isso acontecer, eu tenho uma temperatura específica, a temperatura de ebulição. A água, por exemplo, ao nível do mar, vai ferver a 100 graus Celsius. O etanol vai ferver a 78 graus Celsius. Cada substância líquida tem uma temperatura de ebulição específica. Então, a pressão de vapor é uma propriedade específica física também, certo? E aí, aquele líquido que tem maior pressão de vapor vai se igualar à pressão atmosférica mais rapidamente. Quanto maior a pressão de vapor do líquido, menor é a sua temperatura de ebulição. Por isso que o álcool é mais volátil que a água, tem pressão de vapor maior, no ambiente que a pressão atmosférica é igual. Maravilha! E se eu tenho aquele líquido em locais com temperaturas, com pressões ambientes diferentes, com certeza eu tenho diferença na temperatura de ebulição. Olha só, se você está num ambiente em que a pressão atmosférica é maior, como por exemplo a água na panela de pressão, onde a pressão pode chegar até 2 atm, então a temperatura de ebulição da água ali dentro vai ser maior que 100 graus Celsius, que é o nosso nível do mar como referência. A água, neste caso, ferve a 120 graus Celsius. A água mais quente vai fazer com que o alimento cozinhe mais rápido. Este é o segredo. A água lá no Monte Everest, 8.848 metros acima do nível do mar, onde a pressão ambiente é de 240 milímetros de mercúrio. A pressão ambiente é muito mais baixa, então a temperatura de ebulição também vai ser fácil para que a pressão de vapor do líquido se iguale à atmosfera e vá para a fase gasosa. A temperatura neste local aqui do Monte Everest é de 71 graus Celsius aproximadamente. Pegou a dica? Essa você não pode esquecer. Um abraço! Fala, turma! O que são propriedades coligativas? Ora, são as propriedades físicas dos líquidos que são alteradas em função do quê? Da dissolução de soluto não volátil, seja lá qual for o líquido. Então você tem aí pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de fusão e temos também a pressão osmótica como propriedades coligativas que se alteram em função da presença de soluto não volátil. Em especial, neste momento químico, nós temos aqui a tonoscopia. A tonoscopia está relacionada com o quê? Olha só, está relacionada com o abaixamento da pressão de vapor em função do acréscimo de um soluto não volátil. E não importa a natureza do soluto, o que importa é o número de partículas dissolvidas. Quanto maior o número de partículas dissolvidas, menor vai ser a pressão de vapor, ou seja, maior vai ser o efeito coligativo, chamado de tonoscopia. Num gráfico, nós temos aqui o comportamento da pressão de vapor de um líquido puro em função da temperatura. Se eu, por um acaso, numa dada temperatura, eu adicionar aqui um pouco de soluto, a pressão de vapor vai fazer o quê? Vai cair imediatamente. Por exemplo, se a temperatura aqui for de 100 graus Celsius, estamos falando ao nível do mar, e se esse líquido puro for a água, então essa pressão aqui do líquido puro, na sua ebulição, 760 milímetros de mercúrio. Com o acréscimo de um soluto, a pressão vai ficar menor que 760, vai ficar, vamos colocar aí, 700, pronto. Então o que acontece? Quanto menor a pressão de vapor, eu tenho aí o acréscimo do soluto, para de ferver. Se a pressão atmosférica é 760 e eu abaixei a pressão de vapor deste líquido, para que possa ferver de novo, para igualar novamente a pressão atmosférica, essa solução tem que ter uma temperatura maior. E essa já é a segunda propriedade coligativa, a ebulioscopia. A ebulioscopia está relacionada a isso. Quanto mais soluto eu coloco,
maior tem que ser a temperatura de ebulição em função da tonoscopia. Tranquilo? Então, na próxima você não pode perder a crioscopia e a pressão osmótica. Um abraço! E aí, turma? Tranquilo, beleza? Já pegou uma latinha de refrigerante natural, colocou dentro ali do balde com gelo e colocou sal para acelerar o processo? Então, você colocou em prática uma propriedade coligativa, que é a crioscopia. Se liga, a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento ou da temperatura de fusão de um líquido puro ao adicionar um soluto não volátil. Então, aquele gelo do baldinho que está abaixo de zero, com a presença do sal e com a importância de solvente, decide o quê? Como se pudesse decidir. Vamos derreter, vamos fundir, galera. Não está na hora ainda, não é 0 graus Celsius. Está a menos 10 graus, mas nós vamos fundir porque eu tive meu abaixamento da pressão de vapor. Lá na tonoscopia, o abaixamento da pressão de vapor provocou aqui na crioscopia o abaixamento da temperatura de congelamento. Sim, veja aqui no gráfico, a pressão de vapor do material sólido, e aí esse ponto de inflexão indica a mudança de estado físico, então agora eu tenho a pressão de vapor do estado líquido. Com a presença do soluto não volátil neste sólido, esse ponto de inflexão ele vai diminuir, ele vai cair. Então eu tenho aqui ó, um novo comportamento gráfico. Então vamos pegar aqui, ó. Se por um acaso antes a temperatura estava de 0 graus Celsius, agora essa temperatura está abaixo de 0 grau. Vamos colocar menos 10 graus Celsius. Quanto mais soluto eu colocar, menor vai ser essa temperatura. Mais soluto, ó, mais sal, menor o abaixamento no ponto de congelamento. E com certeza, se você for colocar no congelador para congelar esse material, quanto mais soluto você colocar, menor vai ter que ser a temperatura para congelar. Mais difícil é. E se você agora tinha dúvida por que na Antártida, naquele baita frio, o mar ainda está líquido, é devido à presença de sais. Estes sais abaixam a temperatura de fusão da água e eu não tenho o mar congelado ali naquele momento. Então toda aquela geleira ali é água doce. Então a água do mar, naquela ocasião, não vai sofrer congelamento. Tranquilo? Curtiu a publicação? Então deixa aquele like bonito, ative a notificação para receber os vídeos diários. O próximo é osmometria ou pressão osmótica. Um abraço!